Olá, meus guerreiros, graça e paz. Olha, eu já vou começar essa live ministrando algo ao seu coração que talvez esteja ansioso e cheio de questões pelo que você está vivendo agora. Ei, o propósito é muito maior do que o processo. Você pode ter certeza disso. O propósito é muito maior do que o processo. Se você conhece alguém, além de você, que esteja com o coração cheio de questões, né? Se você conhece alguém que já chegou a compartilhar com você, que não está entendendo muito bem o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo, compartilhe com essa pessoa nesse momento esta live. Aliás, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, para que mais pessoas tenham a oportunidade de estar aqui participando conosco. É inevitável a gente passar por algumas circunstâncias difíceis e não parar para questionar a Deus. Eu não conheço até hoje ninguém nesta terra que nunca questionou a Deus por alguma situação que estivesse acontecendo que a pessoa não entendesse muito bem. Eu já questionei a Deus. Deus, o porquê disso, Deus? E quem sabe você também já questionou a Deus. Deus, o porquê disso? Qual o propósito, Deus? Qual o motivo disso estar acontecendo? A gente questiona a Deus. A gente questiona e nem sempre Deus nos responde. Nem sempre Deus, Ele nos diz o porquê daquilo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver muitos exemplos de pessoas que passaram por circunstâncias difíceis na vida. Mas por trás havia um propósito do céu. José, eu sempre falo dele aqui. Mas hoje eu não quero falar de José. Hoje eu vou falar sobre Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, tementes a Deus, adoradores do Deus vivo, Deus de Israel. Quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levantou uma estátua, e era para que todo o povo ali viesse adorar aquela estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram. Por esta razão, o rei fica enfurecido, manda aquecer 7 vezes mais a fornalha e manda Sadraque, Mesaque e Abednego ali para dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego estão ainda agora carregados para a fornalha. Eu quero que você, nesse momento, imagine-se no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão sendo levados. Tudo que eles sabem é que eles vão ser jogados dentro da fornalha de fogo que foi aquecida 7 vezes mais. Obviamente que eles confiam em Deus e eles aceitavam. Se realmente aquele dia fosse o fim deles, eles aceitavam isso. Só que muitas pessoas, no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego, iria questionar. Iria questionar Deus o porquê que o Senhor está permitindo a gente ser jogado lá dentro daquela fornalha. Sendo que nós fomos fiéis a Ti.
não adoramos a estátua, porque isso não te agrada. Fomos fiéis, obedientes, o Senhor está permitindo a gente ser jogado dentro da fornalha de fogo. Mas o propósito é muito maior do que o processo. O propósito de Deus para aquele tempo era que Nabucodonosor reconhecesse que havia um único Deus. O Deus que livra do fogo o seu povo. O Deus que não permite o fogo se queimar, o fogo queimar nem um fio de cabelo de um filho seu. Um Deus que é maior do que o fogo. Esse era o propósito de Deus. Esse era o propósito de Deus. Ser glorificado, ser adorado, ser honrado. Mas para isso era necessário ele permitir que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem dentro da fornalha de fogo. Era o processo para que o propósito viesse a ser revelado. Daniel, da mesma forma. Os companheiros de Daniel fazem um decreto a fim de fazer com que Daniel fosse parar dentro da cova cheia de leões. Aqueles homens queriam matar Daniel, mas eles não tinham coragem de matar com arma. Então eles fizeram um decreto para que Daniel fosse parar dentro da cova e fosse morto por leões. E Daniel, ele é jogado dentro da cova. Deus permite Daniel entrar dentro da cova. E Daniel está lá dentro da cova. No texto não está escrito. Eu vou ler o texto. No texto não está escrito que Daniel questiona a Deus. Mas se fosse outra pessoa, questionaria a Deus. Quem sabe, se fosse eu ou você, questionaria a Deus. Perguntaria a Deus o porquê. Por que, Senhor? Por que eu? Por que me jogar aqui? Por que permitir que eu viesse cair aqui? Às vezes, por muito pouco, a gente questiona a Deus. Por muito pouco, a gente quer saber o motivo que a porta se fechou, o motivo que aquela pessoa nos abandonou, o motivo que aquele grupo de pessoas estão se levantando contra a gente, falando mal da gente, o motivo que tem gente falando mal da gente, criticando a gente, por muito pouco. Só que havia um propósito de Deus em permitir que Daniel fosse parar dentro da cova de leões. E o propósito era que Dário escrevesse a todos os povos, nações e línguas um decreto para que em todo o domínio do reino os homens viessem tremer e temer perante o Deus de Daniel. E reconhecesse que ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E que o seu reino não se pode destruir. E o seu domínio dura para sempre. E que ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. O propósito de Deus também era fazer com que Daniel prosperasse. Não só no reinado de Dário, mas também no reinado de Ciro. Mas para isso era necessário passar pela cova de leões. É o processo. Para que o propósito viesse a ser manifesto, revelado, era necessário passar pelo
o processo. Deus hoje, ele responde você. Deus, ele não fala qual será o propósito, mas ele responde você. E a resposta de Deus é: este processo te levará a viver o propósito. E o propósito é maior do que esse processo. Aguente firme. Aguente firme. Interessante é que Deus, ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, mas o Senhor enviou seu anjo para estar com eles ali. A qual Nabucodonosor, quando ele olha para dentro da fornalha, ele vê 4 homens, e um era semelhante ao filho dos deuses, era um ser diferente. Muitos historiadores acreditam que era o próprio Jesus que estava ali. O fato é que o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor esteve com eles ali. Da mesma forma com Daniel, na cova dos leões. Ei, uma coisa você pode ter certeza. Isso que você está passando, que você queria tanto que o Senhor te livrasse, mas o Senhor está permitindo você passar. Quero te dizer uma coisa: o Senhor está passando contigo. Ele está passando lado a lado com você. Porque isso vai te levar a viver o propósito de Deus. Isso vai levar você a viver o propósito de Deus, que é coisa grande. Ei! O Senhor está falando conosco nesta noite. Quantas vezes você não perguntou a Deus: Deus, o porquê que eu estou passando por isso? O porquê que eu estou passando por isso, Senhor? O porquê que me deixaram? O porquê que falaram mal de mim? O porquê que me demitiram? O porquê, Senhor? Sendo que eu fui uma boa esposa, me deixou. Sendo que eu fui uma boa mãe, me deixaram. Sendo que eu fui uma boa funcionária, mas me demitiram. Sendo que eu fui um bom marido, mas me deixou. Ei, acalma o teu coração. Ei, acalma o teu coração. Ei, acalma o teu coração. Acalma a tua alma. Aquieta-te. E saberás que eu sou o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza. Eu sou o teu socorro no dia da angústia. Acalma o teu coração. Acalma. Sim, dói, machuca. Sabe, parece que a gente não vai aguentar. Mas repousa-se no colo de Deus. Diga para você mesma e para você mesmo o propósito que hoje eu não entendo qual é. É muito maior do que o processo que eu estou vivendo agora. Repita, quando você não estiver aguentando, repita para você mesmo. E você vai aguentar. O propósito, que hoje eu não sei qual é muito maior do que o processo que hoje eu estou vivendo. Você vai aguentar. Você vai aguentar. Vai. Lembra de José? José foi jogado dentro de um buraco. E José não é diferente de nós. Ele é de carne e osso. É gente como a gente. Foi jogado dentro de um buraco pelos próprios irmãos. Vendido como uma coisa, negociado assim.
na casa de Potifar no Egito, acusado de tentativa de estupro. Dentro da prisão, em um dia, chefe dos copeiros, aflito, José cheio de empatia, sempre se preocupando com todo mundo, ajudou, se pôs na brecha, na posição, foi usado por Deus, interpretou o sonho, que trouxe alívio ao coração daquele chefe dos copeiros. E José faz um pedido. Ele faz um pedido, ele pede para que o chefe dos copeiros fale dele para o rei. Mas o chefe dos copeiros não falou. Esqueceu. Por 2 anos. Dor da ingratidão. Dói. Dói. Ingratidão dói. Você pedir ajuda para alguém, alguém falar, não, eu vou te ajudar. Aí quando pensa que não, a pessoa pensa que se esquece, dá um branco e você se frustra. Dói, machuca, dói. Mas tudo aquilo que José estava passando fazia parte do processo para que ele viesse ser governador. Quando ele foi levantado a governador, José agora ele tem a própria casa, próprios aposentos, comida do bom e do melhor, respeitado, honrado, venerado. E ele estava como que sonha. Acredito que, sabe, nem se lembrava do buraco que ele foi jogado, da acusação, né, de tentativa de estupro. Obviamente que ninguém esquece do que a gente passa, mas o que acontecia é que José estava tão envolvido com o propósito depois que foi revelado, que ele não tinha tempo para pensar nos processos que levou ele a viver aquilo. Aliás, depois que o propósito foi revelado, ele entendeu. Porque quando José foi levantado governador, né, ele começou a administrar ali as coisas. Aí quando chega o tempo da seca, do período de fome, os irmãos de José vêm comprar comida. E no dia que José vai se revelar aos seus irmãos ficam pasmos, com medo de José querer se vingar deles. E José fala, não se preocupe, foi necessário. Foi necessário eu passar por tudo aquilo para que eu viesse ser levantado governador. Quando o propósito de Deus for revelado na sua vida, você vai entender os processos que você passou. E quando alguém falar, mas você foi traída, aí você vai dizer, não, mas foi necessário. Não, mas você foi deixado. Não, foi necessário. Não, mas porque você foi humilhada, acusada injustamente, falaram de você, mentiram, você tem que passar, e você vai responder, foi necessário eu passar por tudo aquilo. Talvez hoje o que eu estou dizendo, hoje, antes do propósito de Deus ser revelado na sua vida, talvez você está até meio com raiva de mim. Marconi, como assim? O que eu estou passando, como assim eu tenho que passar por isso para viver o propósito de Deus? Como assim isso é necessário? Como assim não tem nada? Isso não vai me levar a lugar nenhum, a lugar bom nenhum. Ei, acalma o teu coração. Hoje está tudo confuso para você. Hoje está tudo confuso. Muitas pontas soltas. Você não sabe nem explicar. Mas acalma o seu coração. Só descansa o seu coração no Senhor. Você não precisa viver esse peso sozinho, não. Sozinha, não. Divide com o Senhor. Divida com o Senhor. Eu vou agradecer aqui. Eu sou muito grato a Deus pela vida daqueles que reconhecem o nosso trabalho, reconhecem a importância desse momento na vida das pessoas e sempre nos apoiam enviando estrelas, a Tati Silva, a Poliana, a Célia, a Adriana, a Isabel,
a Alândia, a irmã Santa Silva, a Maria, a Marlene, a Martina Paula, guerreiras do Senhor. Deus abençoe vocês. E a todos aqueles que compartilham. Se você não tem o hábito, compartilhe, tá bom? Não é para minha promoção, não. O propósito é muito maior por trás dessas palavras aqui. Nenhuma palavra é lançada sem um propósito. Seja propósito de matar pessoas, como propósito de levantar pessoas. Toda palavra que é lançada tem um propósito por trás. E Deus sabe o propósito dessas palavras lançadas aqui. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz e abraço.